Boa noite a todos. Casa cheia, que maravilha, né? Além de tudo, com pessoas tão bonitas. Somos lindos aos olhos de Deus, todos nós. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos com vocês. Agradecemos a diretoria do Cefec. Agradecemos a Deus, nosso Pai amoroso, pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos trazidos até nós. E vamos ao assunto de hoje. A fé transporta montanhas. Não de terraplanagem, de mudar montanhas de terras, de lugares. Esse assunto pode ser encontrado na Bíblia. Kardec não criou uma moral nova, é a moral do Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 17. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está muito didático, de uma forma muito prática, muito fácil de entender. A fé transporta montanhas, nós vamos ver esse item agora. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Lembrando que a maneira como Kardec compõe esse livro maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca as máximas de Jesus, as parábolas, coloca ali como elas estão na Bíblia, sem alteração nenhuma, observando a tradução de Sassi. Depois ele comenta essas máximas. Já Kardec comenta as parábolas, deixando mais fácil o entendimento. E depois ele dá a palavra aos espíritos superiores. Aí vem as instruções dos espíritos superiores. Como hoje. Hoje, a instrução é de um espírito chamado José, um espírito protetor. É sobre a fé, que é mãe da esperança e da caridade. Interessante, mãe é aquela que gera, né? Então a fé gera a esperança, a fé gera a caridade. Nós podemos ver nesse livro Consolador, de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, na questão 354, poder-se-á definir o que é ter fé? Poder-se-á definir o que é ter fé? O que é fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. A fé é um exercício da nossa religação com Deus. A fé nos permite reconectarmos com Deus. A fé permite a nossa unificação com Deus. E isso é uma maravilha, isso é uma bênção. É uma grande felicidade ter fé. E aquele que não tem fé sofre mais do que nós. Ele não enxerga uma luz no final do túnel. Ele se desespera por poucas coisas, por pouca coisa. Realmente, a fé nos tira o desespero. As dores vão continuar, mas nada de desespero. A fé traz felicidade. À medida que nós vamos aumentando a nossa fé, vamos nos tornando cada vez mais felizes, não nos ofendendo mais, sabe? Com coisas pequenas e depois com coisas maiores. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, não mais dizer eu creio, mas dizer, afirmar, eu sei. Aquele que tem muita fé já diz, eu sei que Deus existe. Eu sei que a reencarnação é uma lei biológica, não só dos homens, mas dos animais e dos vegetais. Ter fé é saber que temos um Pai amoroso, é ter a certeza que Ele nos ama em todas as condições, ainda que a gente tente fazer algo errado para Ele deixar de nos amar. Ele nos ama incondicionalmente.
Isso é maravilhoso, isso é consolador. Porque nós não precisamos nos melhorar para sermos amados. Nós somos amados desde quando éramos coronavírus e outros vírus e outros seres inferiores. Numa tradução mais simples, numa definição mais simples, o que é ter fé? Fé é um sentimento nobre, divino, que germina e cresce por força da vontade própria. É necessária a nossa vontade própria para ter fé. Não se pode comprar a fé, não se pode herdar a fé. Quem quer tem que se esforçar para conseguir a fé. Nós vamos mostrar como conseguir a fé, esse exercício na busca da fé. Então é um sentimento nobre que germina e cresce por força da vontade própria e ativa do ser humano. A fé tem que ser produtiva, em outras palavras. A fé tem que nos exercitar para produzir a humildade, produzir a caridade, produzir a paciência, a tolerância com as pessoas. A fé tem que ser produtiva, nesse sentido de buscar ser hoje melhor do que ontem, nos esforçarmos para amanhã sermos melhores do que hoje. Então, poderíamos perguntar assim, qual o objetivo de ter fé? Para que serve ter fé? Alguém poderia arriscar? Para sermos felizes. O universo foi feito com o amor de Deus, pelo amor de Deus, para o amor de todos, para o amor de todos. É amor, é amor. Então a pergunta, a fé transporta montanhas? Sim, no sentido moral. No sentido moral. A fé transporta as montanhas das dificuldades. Quem não as tem? Mas com fé a gente supera as dificuldades. A fé transporta as montanhas das resistências humanas. Quando a gente quer trazer uma ideia nova, encontramos resistências, mas com fé nós conseguimos superar e implantar a ideia nova. A fé transporta montanhas da má vontade, dos vícios, do cigarro, da bebida alcoólica. A fé transporta montanhas dos defeitos como o egoísmo, o orgulho, o ódio, a falta de fé, a descrença. A fé corrige esses defeitos. Defeitos estruturais do ser humano. Corrigem com fé. A fé corrige os erros. Quem não os temos os erros? Mas com fé nós vamos lá e corrigimos esses erros. Então, nessa figura, a gente está vendo uma mão se estendendo para nos salvar aqui em cima, ó. Mas a mão esquerda está ocupada com algo muito importante para ele, que será o orgulho. Quantas vezes nós poderíamos ser felizes de imediato e por orgulho nós continuamos infelizes? A fé transporta montanhas da indiferença, a indiferença moral. A senhora de chapéu passou indiferente. A fé transporta montanhas dos preconceitos religiosos, de cor, de sexualidade e etc. A fé transporta e corrige todos esses defeitos que se encontram nos seres humanos. Eu admiro muito a religião dos evangélicos. A pessoa entra com vícios, bebida alcoólica, com drogas, com cigarro, e em pouco tempo ele deixa as drogas, deixa o cigarro. Isso é fé que transporta montanhas mesmo. Mas qual a origem da fé? Por que uns têm? Qual a causa de não ter fé e qual a causa de ter fé? Como funciona isso? Por que alguns têm e outros não? Causa de não ter fé: descaso, orgulho. Tem pessoas que não aceitam que existe um ser superior a ele, Deus. Não aceita.
Temor de ter que abandonar maus hábitos. Tem gente que tem maus hábitos, sabe que tem, se comprazem com esses maus hábitos, mas não querem deixá-los. Então, eles falam, eu vou me afastar de religiões porque eu quero continuar na minha vida torta. Entende isso? Vocês já viram disso? Eu já vi. Falta de progresso anterior. Pessoas que não fizeram progresso em reencarnações anteriores. Educação a realizar. A educação moral está por se realizar. E aquele que tem fé? Qual é a causa de ter fé? Intuição das vidas anteriores, lembrança das vidas anteriores. Sim, lembrança das vidas anteriores. Todo nosso ato repetido se transforma em hábito. Por isso, vamos caprichar para termos atos bons e formarmos bons hábitos. E isso vai se arquivar no instinto. No instinto. E isso também se aparece nas próximas reencarnações. Então, presença de progresso anterior. São pessoas que trazem a fé desde criancinha, porque é presença de progresso em reencarnações anteriores, educação feita. Já se realizou a educação neste. No outro não, está se realizando ainda. Percebem? A fé não se adquire. Ninguém está impedido de possuí-la. Todos podemos ter fé. Olha que interessante. Tem a fé religiosa, que pode ser raciocinada e cega. Como é que é a fé raciocinada? Examina tudo, apoia-se nos fatos e apoia-se na lógica. Kardec pede para nós analisarmos, melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma falsidade, uma mentira. A fé cega, a fé raciocinada faz crentes por terem compreendido. Já a fé cega nada examina, aceita sem verificação. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Aceitar sem análise, sem usar o bom senso, sem usar a lógica, sem usar o raciocínio. Nada examina, aceita sem verificação, faz fanáticos. Entra em quedas morais e decepções. Por isso, Kardec nos recomenda, que a nossa fé não seja a fé cega. Porque a fé cega é cego, guiando cego. A fila toda vai cair no buraco. Quantos exemplos nós temos na mídia de dirigentes de religiões, líderes religiosos, que conduziram os seus seguidores ao suicídio? Já viram isso? É uma fé cega. Quando uma fé, uma religião A, B, C, D, que seja, tem dogmas é aquelas coisas que eles não conseguem explicar. O dogma é uma clareza muito exata da incapacidade de explicar, da incompetência. Então, não há nada de dogma. Dogma é aquilo que a gente tem que aceitar, engolir, descer goela abaixo, sem compreensão. Então, a fé, mãe da esperança e da caridade, gerou a esperança. Porque se a gente não tem fé, é o que a gente espera na vida espiritual. Se a gente não tem fé, você pode realizar a caridade uma vez ou outra, como se a gente vê aí fora. Para sustentar a caridade contínua, constante, você tem que ter fé. Por isso a fé é mãe da caridade também. Então nós podemos colocar a fé aqui e ver que ela desperta os sentimentos nobres. Quais são esses sentimentos nobres que a fé desperta? Vários. Eu vou pegar os 4 principais. A fé desperta ela mesma, no seu exercício, desperta a humildade,
a caridade e desperta o amor. O amor, gente, é o ápice. O amor é sustentado pela fé, pela caridade e pela humildade. Quando a pessoa ama, ela tem tudo. Buscai o reino de Deus, buscai, dai prioridade ao reino de Deus, e o resto lhe será acrescentado por misericórdia divina. A fé é de inspiração divina. Os índios, os povos que não passaram pela civilização, têm fé. É inato, nascem com isso. É um sentimento divino. Precisa depois ser irrigado, tirar as pragas, tirar o que não é verdade, separar o joio do trigo, mas é inato, nasce desde a criação de cada um de nós. A fé faculta, permite a esperança. A fé gera o amor, como falamos agora mesmo. A fé é a base da regeneração. E nós estamos num período de transição para entrarmos na regeneração. Maravilha! Com fé nós vamos conseguir isso. A fé é contagiosa ou contagiante. A fé é contagiante. Tomem cuidado, vocês vão ser contagiados pela fé. E graças a Deus que seremos contagiados pela fé para sermos felizes. Felizes, gente. Felizes. Deus não quer ninguém sofrendo. Deus não quer a dor de nenhum dos seus filhos. Nós é que decidimos caminhar no aprendizado pela dor. Não, não é necessário. Nós podemos caminhar pelo amor, pela compreensão, pela fraternidade, pela bondade, pelo perdão, pela misericórdia. E aí seremos felizes desde já. A fé realmente é mãe de todas as virtudes. Eu vou colocar aqui do lado, para nós buscarmos algumas virtudes. São várias, são centenas de virtudes, não é? Vamos colocar aí paciência, misericórdia, autoconhecimento, dedicação, alegria. Alegria é fruto da fé. Jesus era alegre. Sim, Jesus era alegre. Alegria, gente, alegria de sermos espíritos eternos. Nós somos espíritos eternos. Alegria, agradecimento a Deus por ter nos criado para a vida eterna. O perdão também é virtude gerada pela fé. A resignação, a compreensão, a tolerância, a indulgência. Indulgência, não ser exigente com os erros, os defeitos e os vícios alheios. Se possível, ajude. Piedade, precursora da caridade. A piedade vem antes. A gente vai tendo dó, depois, no começo tem dó, mas não faz nada. Depois tem dó aumentada, a piedade aumenta e a gente começa a realizar a caridade. O respeito, a empatia, colocar-se no lugar do outro. A alteridade também. A empatia é sentir o que o outro está sentindo. E a alteridade é colocar-se na posição, no local do outro. Aí sim a gente vai conseguir ajudar efetivamente. Benevolência, prudência, beneficência, esperança, simplicidade, solidariedade, confiança, modéstia, fraternidade. Não termina aí não, são muito mais, é que a gente não vai tomar o tempo de vocês, mas as virtudes são inúmeras. Mas uma das maiores virtudes é a humildade, aquela simplicidade profunda, com bondade. A caridade, auxiliar ao próximo sem esperar recompensa, que seja caridade material ou que seja caridade moral. E o amor é filho da fé. Olha que interessante. O amor é filho da fé. Quem não tem fé, que tipo de amor tem? Que qualidade de amor ele tem? Não. E a própria fé, que eu vou colocar aqui, para formar esse quarteto inseparável,
Fé, humildade e caridade é o alicerce para a sustentação do amor. Quem tem amor é caridoso. Quem tem amor é humilde. Quem tem amor confia em Deus. Essas são algumas virtudes que formam o homem de bem, que temos como modelo. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver através das letras. Eu vou tirar as letras. Nosso modelo e guia. Nós temos que usar as informações, os ensinamentos de Jesus para nos moldarmos. Nos moldarmos para quê? Olha que interessante. Se eu falasse isso há uns 100 anos atrás, eu seria preso. Para quê os aprendizados de Jesus? Para nós nos tornarmos igual a Jesus. Nós vamos nos tornar igual a Jesus quando Ele estava conosco. Claro que Ele já evoluiu mais. No plano espiritual, a evolução é infinita. Evolução infinita. Infinita. Jesus disse isso. Sede logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Vosso Pai é o Pai que a gente compreende. Então, é aquele Pai que tem aquele nível de compreensão que nós admitimos. Vamos nos esforçar para ser perfeito como esse Pai que a gente compreende. Mas, na frente, estaremos mais evoluídos, compreenderemos melhor o Pai, Deus amoroso. E vamos nos esforçar para ser perfeito como esse Pai que nós compreendemos. Percebem como isso é contínuo, constante, tendendo ao infinito? Sim, é a evolução. Senão, o que a gente esperaria depois? Ficar tocando harpa nas nuvens? Não, evolução. A partir de um certo nível, a evolução não se realiza mais individual, é em conjunto. É mais ou menos assim, olha, um bebê, uma criança, não cresce só o coração, nem só o pulmão, nem só a cabecinha. Cresce em tudo junto, proporcional. Então, quando nós tivermos um certo nível de evolução, nós vamos crescer, evoluir juntos. Juntos. Olha que maravilha. Ninguém fica para trás. Nenhuma de minha ovelha, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus disse. Então, Jesus é nosso modelo. Nós devemos olhar para Ele e tentar imitá-lo. Não é pecado isso, como já foi falado no passado. Nós devemos tê-lo como modelo para que a gente atinja também o nível de evolução que Ele tinha quando estava conosco. Jesus, nosso modelo. Nós temos que nos esforçar para sermos iguais a Jesus. Ele mesmo disse que nós conseguiríamos isso. Ele disse assim, tudo que eu faço, vós também fareis. E fareis mais do que eu. E disse mais, eu e o Pai somos um. E eu vou orar ao Pai para que todos vós sejais um conosco também. Sejais um comigo, sejais um com o Pai. A unificação, a conexão que falamos agora mesmo, que nós temos que usar a fé para fazer essa conexão. Usar a fé para essa unificação, essa religação com Deus, para sermos felizes. Isso é o que importa. E Jesus é nosso guia, porque Ele sabe o caminho. Ele presidiu a formação do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. As religiões têm tido Jesus como um líder religioso, mas não é só isso. Para dominar o planeta, ele tinha que conhecer de geologia. Para formar esse planeta, ele tinha que entender de biologia na formação dos vegetais, dos animais. Especialista em biologia, especialista em química, especialista em física, matemática, astronomia, não só um líder religioso. Não, isso é o de menos. Então a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, deve ser produtiva. Devemos nos esforçar sempre na aquisição de fé e na produção
dos benefícios que a fé traz. Não deve ficar adormecida a fé. Então, é importante como adquirir fé. Não sei se eu já comentei com vocês outras vezes. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Adquirir fé alimentando o espírito, alimentando a alma. Como? Alimentar o corpo nós sabemos. Nós sabemos, hoje já é muito mais preocupante, a preocupação da humanidade, em usar alimentos naturais, saudáveis, não é isso? Para o corpo físico. E para o espírito, que é muito mais importante. Que alimentos temos que usar? Qualquer um? Alimento tóxico? Não, não. Aí é caminho da infelicidade. Alimento do espírito, a prece, em primeiro lugar. A religação com Deus. Na prece nós nos conectamos com Deus. Não tem distância. Estamos mergulhados em Deus. A boa música, mas tem que ser a boa música, viu? Porque senão intoxica. A palestra saudável, aproveitem para ver Haroldo Dutra Dias, assistir palestra de Valdo Pereira Franco. A boa leitura, porque tem a leitura tóxica. Não tenhamos dúvida disso. Por exemplo, leitura de coisas violentas, terríveis. Os bons conselhos, o bom filme, filtrar muito isso. Assistir bons filmes. Bons filmes. Amar ao próximo é exercício da fé. Aí está a atividade produtiva, ativa da fé. Buscar amar ao próximo. A conversa saudável, o carinho, a caridade, o amor, a humildade, o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, a fé, né? A própria fé, você vai adquirindo cada vez mais fé. É um círculo, é um círculo. Aquele que mais tem, aquele que já tem, mais lhe será dado. Aquele que já tem fé, mais condições lhe será dado para que ele adquira mais fé. Aquele que já tem virtudes, mais condições lhe será dado para que ele adquira mais virtudes, para que ele desenvolva mais talentos. É isso. Então, não é a fé que dá a esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor Jesus? Pois, se não tiverdes fé, o que esperais? Percebe? Como a fé é a mãe da esperança? Se não tendes fé, o que esperais das promessas de Jesus? E as promessas de Jesus, todas foram cumpridas. Ele disse que retornaria no terceiro dia, depois de crucificado, não foi? E retornou. Ele disse assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que mande a vós outro Consolador. Ele era um Consolador. E ele pediria ao Pai para que mandasse outro Consolador, que o mundo não podia conhecer naqueles dias, mas que vós conhecereis, porque ficará convosco eternamente. Se me amais, eu vou preparar o lugar para vocês também, para que onde eu estiver, Jesus disse isso, para que onde eu estiver, vós estejais também. Isso é maravilhoso, gente, é consolador. Jesus está preparando o lugar para cada um de nós, no silêncio das nossas consciências. Então, na religião, nós temos crença e fé. Aquele que acredita na religião A, depois sai e fala, não acredito mais na religião A, agora estou na religião B. E a fé, que é diferente. Vamos ver a diferença? Crença, acreditar. Fé, confiar em Deus. Diferente, né? Crença, envolver-se. Fé, comprometer-se.
Crença, estar envolvido. Fé, estar comprometido. Qual a diferença entre estar comprometido e estar envolvido? Olha um exemplo. No lanche de ovos com bacon, a galinha está envolvida. Ela deixou o ovo e foi embora, viva. Mas o porco está comprometido. O lanche saiu, o porco deu a vida, gente. No centro espírita, como é que nós estamos? O público está envolvido e os trabalhadores estão comprometidos. Como é que nós estamos com Jesus? Essa é uma pergunta que cada um de nós faz para si mesmo. Como é que eu estou com Jesus? Apenas envolvido? Ou comprometido? Aquele que conhecer Jesus, jamais será o mesmo. Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que tipo de amor será esse? Para isso, o alicerce da fé. Quando a gente vai fazer uma construção, a gente se preocupa muito com o alicerce. Porque senão eu vou fazer um prédio como este aqui do Cefec. Se não tiver um excelente alicerce, compromete tudo que eu construí em cima. Então, o alicerce da fé é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Nós devemos ter a compreensão, entender aquilo que vamos crer. Por isso que não serve fé cega, tem que ser raciocinada. Para crer não basta ver. Tem gente que diz assim, ainda que eu visse, eu não acredito, pois é impossível. Eles falam, não falam? Já ouviram isso? Está cheio. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Por isso, nós devemos nos esforçar, nos habilitar para ver. Porque aquele que não quer ver, ele nunca vai ver. Ele se fecha. O pior cego é aquele que não quer ver. Por isso a fé tem que ser inabalável. Tem que ser uma fé inabalável. E a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face. Encarar a razão, encarar a ciência, encarar a filosofia, encarar as religiões, encarar toda a tecnologia moderna de frente, face a face. Essa é a fé inabalável que nós estamos construindo para que tudo que nós colocarmos em cima seja durável, seja duradouro. Em todas as épocas da humanidade, olha aí a evolução do ser humano, de chimpanzé a anjos, homens e anjos, tema de hoje, né, Júnior? Amar a Deus é necessário. Por que que nós devemos amar a Deus? Por que que nós devemos adorar a Deus? Veja bem, uma pessoa que é alcoólatra, ela adora o quê? O álcool, as bebidas alcoólicas. E ela se torna bebida alcoólica. Ela se torna com o cheiro, com a aparência, com o hábito, com tudo. Aquele que adora as drogas, é fácil de reconhecer, ele traz a marca da droga. Ele adora a droga. Se nós adorarmos a Deus, nós vamos fazer o quê? Nos tornarmos divinos. Se nós adorarmos a Deus, nós vamos nos tornar divinos. É isso. Por isso, adorar a Deus. Quem não quer ser feliz? Levanta a mão. Todos queremos ser felizes. E o caminho é esse mesmo. Passando pela fé.
Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Adorar a Deus, mas saber porque adora a Deus, para se tornar divino. Jesus disse: vós sois deuses. Vós sois deuses. Jesus disse isso, não sou eu, não. Acreditai em suas promessas, acreditai nas promessas de Deus, mas sabei por que crer nessas promessas. Por que nós acreditamos nas promessas? A doutrina espírita faz isso para nós, nos dá esse alicerce, nos dá essa demonstração do porquê das coisas, as respostas, a fé raciocinada. A doutrina espírita, porque, veja, um pouco antes, todos somos chamados. Jesus disse assim: muitos são os chamados e poucos estão habilitados, poucos são escolhidos. A doutrina espírita, com a sua clareza, com a sua forma didática, com as instruções que os espíritos superiores trazem, a doutrina espírita, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi presidido, conferido por Jesus de Nazaré, é uma maravilha. Então veja, a doutrina espírita nos faculta toda essa possibilidade de sermos felizes. E cada um de nós aqui dentro, cada um de nós, encarnados e desencarnados, pregai pelo exemplo, deixar de ser, veja, nós temos que divulgar o Evangelho, sim. Francisco de Assis disse assim aos seus seguidores: ide, vá, pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. Pregue o Evangelho como? Pelo exemplo. Pregai pelo exemplo. Cada um de nós aqui dentro tem grande responsabilidade aí fora. Em toda oportunidade nós devemos trazer luz. Não coloqueis a candeia, a luz, debaixo do alqueire. Não esconda o conhecimento para a sua condução da sua vida. Não esconda o conhecimento para a felicidade, ajuda, auxílio ao próximo. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, é isso. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. E o cristão é reconhecido pelas suas obras. E estou lascado, né? Né, Dalmo? Estou em dificuldade. Seremos reconhecidos pelas nossas obras. Como o fruto identifica a árvore. Toda árvore é reconhecida pelo tronco? Não. A árvore é reconhecida pelas folhas? Não, pelo fruto. Qual o fruto do cristão? Benevolência, perdão, misericórdia, bondade. Pregai pelo exemplo de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica. Pregai pelo exemplo para estimular e encorajar a enfrentar todas as dificuldades da vida. Nós temos essa obrigação. E veja, quem deseja ser discípulo de Jesus, quem deseja ser discípulo de Jesus hoje, 2024, quem deseja ser discípulo de Jesus, mantenha-se como está. Todos desejam. Todos desejamos ser discípulos de Jesus. Escolheram certo, viu? E bom porque todo mundo participa, né? A gente aqui na frente se sente gratificado. Todo mundo participa. Quem deseja ser discípulo de Jesus, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, não importa a religião a que pertençam.
O apóstolo Paulo disse isso, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 10. Quem deseja ser discípulo de Jesus, né? Aí Jesus mesmo responde: quando fizestes a caridade para um desses meus irmãos pequeninos, necessitados, foi para mim que fizestes. Foi para mim que fizestes. Jesus está dizendo isso. Bom, todos queremos ser discípulos de Jesus. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Como reconhecer quais de nós já somos discípulos de Jesus? Jesus mesmo respondeu: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Por muitos se amarem. Por muitos se amarem. E aí está o segredo, e aí justifica o sucesso desta casa de oração. Por muitos se amarem, seus frequentadores, seus trabalhadores. Então, terminando, esse é o último slide, pode sorrir, a palestra terminou. Como diz Isaías, claro, Pai. Espíritas, vamos seguir com fé. Não é aquela música não, né? Vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré também é válido. Mas vamos seguir com fé, façamos de exemplo, façamos de templo, o universo, façamos de altar, aquele local que pode levar, aquele altar que pode se levar para todos os lugares, a consciência. Façamos de modelo, imagem, modelo e guia, Jesus. E façamos de lei, a única lei capaz de harmonizar infinitos filhos, o amor. Muito obrigado, muita paz a todos. Que nós sejamos dignos de tantas bênçãos que são derramadas sobre as nossas cabeças. Muita paz a todos.